Graça e paz, povo santo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um bate-papo doutrinário. E, como a gente tem sempre procurado trazer alguns assuntos que sejam pertinentes ao conhecimento, desenvolvimento da igreja, a gente trouxe um tema hoje que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para essa discussão. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre paternidade. E, como sempre, eu queria trazer aqui e apresentar as pessoas que estão com a gente. E hoje, mais uma vez, eu estou com o meu convidado de honra aqui, pastor Cláudio Emiliano. Christian. Prazer, Luciano. Pastor, é uma honra receber o senhor, né, nesse momento. Creio que vai ser um momento muito bom. Né? A gente vai aprender algumas coisas, né, sobre esse tema, né, sobre esse assunto, e eu creio que vai ser uma bênção. E seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Manuel. Obrigado, Luciano. Uma honra para mim estar aqui com vocês, né? De alguma forma sendo um instrumento para proclamar aí a palavra, o reino de Deus. Amém. Eu quero também dar as boas-vindas a você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento tão especial. Espero que a gente tenha uma boa palavra aqui para te instruir, para te orientar. Vamos em frente. Amém. Amém. E, como eu falei, né, é um tema muito pertinente, né, para a gente estar discutindo, que a gente vai trazer esse assunto sobre paternidade, que é um assunto assim que eu tenho certeza que as pessoas elas sempre têm alguma dúvida em relação ao que é, o que significa, qual é a importância da paternidade espiritualmente falando. E eu acho que nada mais justo do que trazer o pastor para falar sobre paternidade. E a gente já podia começar, já, né, fazendo as primeiras perguntas para a gente já começar a desenvolver o tema. Como é que a gente pode reconhecer, pastor, a necessidade dessa paternidade divina? É interessante, Luciano, essa questão falando sobre reconhecimento, né? Acredito que para que a gente possa reconhecer é importante que primeiro nos chegue a informação, né? A Bíblia diz que o conhecimento da verdade traz libertação, né? E quando a gente muitas vezes é exposto à palavra ao longo do tempo ou em algum momento, aquela palavra que veio para a gente nos traz luz, nos traz entendimento, né? E acredito que a única forma da gente reconhecer, ou quem quer que seja que nos assiste, reconhecer a paternidade de Deus é estando exposto à palavra de Deus, né? Como eu vou reconhecer a figura de alguém que eu nunca vi? Como eu vou reconhecer, né, a figura de alguém que eu nunca tive contato? Então, acredito que a única forma que as pessoas vão trilhar para poder reconhecer Deus ou a paternidade de Deus é primeiro sabendo quem Ele é, né? Então, Conhecendo a a gente Deus, né? começaria por aí, né? Tendo esse conhecimento a respeito de Deus. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham esse conhecimento tão pleno a respeito de quem era Deus, né? A gente vê Jesus no Novo Testamento trazendo essa percepção, apresentando o Pai de uma forma que os homens não conheciam. Os homens não estavam habituados a chamar Deus de Pai, né? É tanto que quando Jesus começa a chamar Deus de Pai, ele causa ali tumultos por onde ele passa, né? Ele causa choques ali por onde ele passa, porque a ideia que se tinha a respeito de Deus é que era Deus, é que estava distante, Algo né? inacessível, Algo né? inacessível. E aí a gente vê Jesus trazendo, e aí é onde vê, né? Como as pessoas, mesmo os judeus, elas iriam ter a percepção de Deus como Pai se não viesse alguém e apresentasse Deus como Pai. Daí a necessidade de conhecer a palavra, né? Então, eu partiria desse princípio, né? Sim. E é interessante, pastor, porque assim, paternidade é um tema que muitas pessoas não entendem, porque infelizmente às vezes as pessoas não tiveram uma figura paterna, né, dentro de casa. Então, muitas pessoas elas têm dificuldade de ter esse reconhecimento pela falta da figura paterna, né? Mas diante disso, qual é a ideia de Deus? A ideia de Deus como um pai, ela influencia a forma como as pessoas se relacionam com ele? Rapaz, vou te falar uma coisa, viu, Christian? É interessante essa percepção que você trouxe com relação ao fato de existirem muitas pessoas que não conseguem perceber de forma plena a ideia de pai por nunca ter tido um pai, né? Uhum. Provavelmente tem muita gente que nos assiste agora, ou que vai nos assistir, né, ao longo dos próximos dias, que não conseguem conceber isso plenamente porque não tiveram um pai.
Sim. Elas não tiveram acesso a um pai físico. E muitas que tiveram não têm um bom exemplo de pai, né? Eu ouvi certa vez uma mulher muito conhecida, até internacionalmente, que foi Joyce Meyer. Joyce Meyer, na verdade, era uma mulher que ela foi violentada pelo pai sexualmente, né? E é interessante porque a figura paterna para ela era a figura de um monstro. Tem outra imagem, né? Outra imagem, né? Imagino que tem muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, Sim. que acabam vivendo situações muito parecidas e elas não conseguem muitas vezes ou têm dificuldade de enxergar Deus como pai, né? A pergunta que você fez é sobre o fato da gente, a ideia que nós temos a respeito de Deus como pai, isso vai influenciar o nosso relacionamento com ele? Com certeza, sem sombra de dúvida, né? Vou dar um exemplo aqui. Olha como seria difícil eu manter um relacionamento íntimo com a minha mulher sem que eu a conhecesse, né? Eu até imagino que no mundo lá fora as pessoas conseguem ter relacionamento íntimo mesmo sem se conhecer. O mundo, na verdade, vive uma forma louca, né? Mas na minha percepção é quase que inconcebível. Eu, por exemplo, estar casado com uma mulher sem conhecê-la, né? Então, quanto mais eu me aprofundo no relacionamento, quanto mais eu tenho conhecimento acerca daquela pessoa a qual eu estou me relacionando, automaticamente a forma como o meu relacionamento existe com aquela pessoa vai mudando, né? Pelo conhecimento, pela proximidade, né? Vamos dar um exemplo aqui. Não sei se vocês lembram da vida de Jesus, né? Nos 4 evangelhos. Vocês vão perceber que num primeiro momento, quando os discípulos foram chamados por Jesus, eles tinham muitas reservas, né? Eles tinham reservas. Até mesmo na crucificação, eles tinham reservas. A Bíblia diz que todos abandonaram Jesus. Mas vamos lá. Os 3 anos e meio que Jesus passou com eles foi tão importante para eles que depois que Jesus morre e ressuscita, você vê que os apóstolos estavam dispostos a dar a vida pela causa do Evangelho. E eu acredito que isso só se tornou possível por causa de um relacionamento, por causa de algo que foi consolidado. A intimidade. Então, a intimidade. Né? Então, com certeza. Sim. Com E é certeza. importante nisso, pastor, porque o que eu vejo, muitas pessoas elas acham que não, eu não posso chamar Deus de pai como se fosse algo formal, questão de religiosidade, né? E a gente vê até nos 4 evangelhos que as pessoas elas ficavam com raiva de Jesus não pelos milagres, mas porque ele dizia que era filho de Deus. Era. Né? Então, muitas vezes, muitas pessoas hoje em dia, elas estão do mesmo jeito. Elas estão com raiva porque elas não reconhecem essa paternidade, né? Acha que é inacessível e critica quem tem esse relacionamento. Né? A gente vê que o povo criticava Jesus, né? Porque ele dizia, eu sou filho de Deus. Excelente né? percepção. E essa influência ela vai, né, moldando, né, as nossas vidas, né, dessa questão de paternidade, reconhecer Deus como pai, Como né? pai. A gente, pegando o gancho, Lu, desculpe Não, interromper, tranquilo. pegando o gancho que a gente está falando, né, é interessante esse ponto, porque a gente vê até mesmo nas orações. Sabia? Sabia que quando a gente sai, a gente está em determinados lugares, a gente, ao ouvir a oração das pessoas, a gente percebe Uma formalidade. uma formalidade, cara. Entendeu? Eu já percebi isso. Você começa a chamar Deus de excelentíssimo. Imagina aí, eu tá com a minha mãe, aí eu vou chamar minha mãe, fazer, mãe, me ajuda aqui em algo. Excelentíssima mãe, né? Excelentíssimo pai, me ajuda aqui em algo e tal. Faz isso aqui comigo. Tá, rapaz, não sou contra isso. Sim. Não estou dizendo que isso é errado. Né? Mas quando a gente. Esse ponto que você tratou é maravilhoso. Porque essa percepção a respeito de quem é Deus para nós, né? Esse significado de Deus para nós, rapaz, isso fala muito, isso muda a nossa percepção até mesmo de como tratar ele no dia a dia. Né? Mas, desculpa, pode falar. Não, é só trazendo essa ideia da intimidade, como a gente está falando, que o senhor está falando, essas formalidades que a gente encontra muito, isso depende também, muitas das vezes a gente consegue ver o grau que a pessoa tem de aproximação com Deus
Sim. e começa a tratar Deus como se fosse um personagem formal e não como algo íntimo. Porque a forma como você ora demonstra muitas vezes o grau que você tem de intimidade com ele, de aproximação A com distância, ele. né, que você tem Então, com a muita pessoa. formalidade, às vezes, soa ou traz a imagem de algo assim que é uma pessoa distante e não tão próxima como ele realmente é da gente. Porque Deus ele veio para ser próximo da gente. Ele colocou Jesus Cristo para trazer essa ligação do homem com Deus. Então, quanto mais eu coloco essa proximidade com Deus, mais intimidade eu tenho. E aí, se eu começo a tratar com muita formalidade algo íntimo, como o senhor falou, minha mãe, essa de excelentíssima senhora, minha mãe, é algo assim como que se faz, fizesse um ano que eu não estava, Acho que mais de nem se anos que eu não fizesse um vejo, ano, nem assim. entendeu? Aí fica assim, a gente percebe mesmo realmente que às vezes as pessoas entram nesse percurso de oração e acaba trazendo uma coisa assim como se fosse algo inalcançável. Vamos dizer assim, eu estou falando com um cara que está lá em cima, acima de mim, em todos os sentidos. Não. Às vezes Deus coloca dentro de você o Espírito Santo, que é o Espírito dele para trazer a proximidade com ele, e você está tratando um distanciamento disso. E aí a gente pega essa questão da influência. Aí eu pergunto, pastor, essa influência, como essa influência ela pode gerar uma conexão para a gente cumprir os propósitos de Deus? É interessante essa pergunta, viu, Luciano? Como a gente conhecer o propósito de alguém que a gente não conhece aquele alguém? Isso. Né? Como você vai ter contato, por exemplo? Vamos melhorar aqui. Né? A gente já percebeu que muitas vezes quando alguém liga para você, a pessoa nem se identifica, mas você já reconhece a voz. Pela voz. Não é? Se alguém entrar, por exemplo, nessa sala que nós estamos agora, nesse bate-papo, e não vai acontecer, mas se alguém chamar o meu nome ali, muito provavelmente eu vou conseguir identificar a pessoa antes de ver, pela voz. Não é assim que funciona? Uhum. Então, com relação aos propósitos de Deus, né, a vontade de Deus para a nossa vida, funciona da mesma forma. O único modo, o único caminho pelo qual eu vou tomar ciência, tomar conhecimento e até mesmo reconhecer o propósito de Deus para a minha vida é tendo contato com aquele que criou o propósito. Né? Eu estava vendo esses dias, né, a gente tem visto um debate muito grande sobre a Constituição. Né? Eu estava vendo um grande jurista falar e ele na fala dele, ele dizia assim, né? Ele dizia assim, esse foi o pensamento dos parlamentares, esse foi o pensamento dos constituintes, né? Quando eles criaram a Constituição. Então, por estar presente naquele ambiente, aquele jurista, ele pôde dizer qual era o sentimento que os constituintes tiveram ao fazer a Constituição. Por quê? Porque ele teve contato, ele pôde arguir, ele pôde perguntar àquelas pessoas. Né? Por exemplo, propósito bate-papo aqui. Olha que loucura eu entrar num bate-papo como esse, né, que nós estamos aqui agora, e eu simplesmente não saber nem qual assunto vai ser tratado. Né? Eu não tenho nenhuma conexão com vocês. O bate-papo ia fluir, talvez até por uma graça de Deus e tudo, mas flui muito melhor quando eu conheço qual assunto vai ser tratado, Sim. quando eu tenho um contato com vocês. Né? Então, quando nós temos conhecimento a respeito de Deus, quando você procura entender quem é Deus, conhecê-lo melhor, através da palavra, através do relacionamento, vai ficar muito mais fácil você saber quais são os propósitos que ele tem para a vida dele. Pegando o gancho ainda da pergunta anterior que Christian fez, me veio algo aqui. Jesus, quando orou o Pai Nosso, ou quando ele apresentou o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ele disse, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Aí o pão nosso cada dia nos dai hoje. Jesus, ele ora ali, e ele ora com mais facilidade, uma simplicidade incrível, porque ele sabia qual era o desejo de Deus. Ele conhecia o Pai. Ele não se refere a Deus de uma forma formal, né? Pelo contrário, informal. E aí essa informalidade que veio pela proximidade fez que Jesus trouxesse a oração do Pai Nosso como um modelo para a gente, né? De alguém que conhecia o Pai e alguém que sabia quais eram os propósitos do Pai. Né? Então, eu acredito que o nosso momento aqui desse bate-papo falando sobre paternidade, ele precisa despertar na gente, né? Essa necessidade
que nós temos de conhecer melhor o nosso Pai, principalmente através de um relacionamento com a palavra e o relacionamento direto com Ele através de oração. E uma coisa interessante que você falou, quando Jesus Cristo ele ensinou, né, essa oração, ele trouxe esse modelo de oração, foi um pedido até dos apóstolos, né, que não sabiam como orar. Sim. Aí perguntaram, nos ensina a orar. Uhum. E ele começou a oração com um grau de intimidade tão grande que antes não tinha. Sim. Porque como a Cristo estava dizendo, que tinha percepção de Deus como algo inacessível. Verdade. E ele diz, Pai Nosso. Quer dizer, ele chama Deus de Pai, que eles não chamavam de Pai, só era Deus. E diz, é o nosso Pai. Uhum. Você vê o grau de intimidade que ele já tinha, que ele tentava trazer isso como uma aproximação das pessoas. A questão de você chegar e dizer Pai Nosso, quer dizer, ele é o nosso Pai. A coisa mais fácil que você tem que começar a entender é isso, ele é nosso Pai. E eu nunca vi ninguém tratar Pai com formalidade. E é engraçado sobre essa questão de propósito. Estava aqui pensando, se eu trouxe o exemplo agora da gente estar aqui em bate-papo, disse, se a gente não tivesse dado, né, o tema e tal, a gente ainda poderia até fluir, pegar a intimidade que nós três temos aqui, então ia fluir. Mas não ia fluir mais quando você conhece o propósito. Né? Eu lembrei agora de quando Jesus está ali com 12 anos, né, no templo, né? Rapaz, e os mestres estão ali, né? E chega o pai e a mãe dele, né? Perguntando por ele, ele disse eu estava fazendo o que meu pai, né? Estava cuidando das coisas do meu pai, né? Além dele ter intimidade, ele já reconhecia o propósito que ele tinha, né? Então, eu vejo que uma coisa está ligada com outra. Você não pode ter propósito, conhecer o seu propósito sem ter intimidade, né? E quando você tem intimidade, vai ser gerado um propósito, né? Interessante. Tem uma passagem, até puxei ela aqui em João 8. Sim. É uma das passagens na Bíblia assim que mais mexem comigo. Por que mexe comigo? Mexe comigo por causa de uma expressão que Jesus fala nessa passagem aqui de João 8. Ele diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Mas a conversa não começa aí. Não. A pancada mesmo do diálogo deles ali começa, né? Quando Jesus fala sobre Deus, se refere a Deus como um pai. Isso. Aí aqueles homens lá da lei, eles dizem que eles têm por pai Abraão. E aí Jesus Cristo disse, olha, Abraão não é vosso pai. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam continuar praticando as obras de Abraão. Né? Aí ele fala assim, vocês têm por pai o diabo. Né? E é interessante, cara, porque ele dá uma confrontada ali nos caras. Né? E a gente vê que muito daquilo que a gente vive hoje no Evangelho, né, é um reflexo de quem é o próprio Deus. A gente não deve se esquecer, por exemplo, de que a Bíblia fala que o Espírito Santo ele veio habitar dentro de nós e o propósito dele habitar dentro da gente é para que a gente dê fruto. Fruto na Bíblia está muito ligado àquilo que está lá em Gálatas, né, que é o fruto do Espírito, que é o amor. Né? Aí, através do amor vem alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E é interessante esse ponto, porque quando Jesus fala lá em João 8 sobre as obras que são praticadas, você vai ver que Jesus atribui as obras como resultado de uma paternidade. Depois você pode ver, não sei se você lembra já em 8, né? Ele diz assim, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam praticar as obras de Abraão. Se Abraão fosse vosso pai, vocês iriam praticar as obras de Abraão. Mas vocês tendo por pai o diabo, que é homicida e mentiroso desde o princípio. Então você vê que ali ele faz uma menção, aí a gente entra na questão do propósito, essa questão que nós acabamos de falar. Né? Você vai observar que a paternidade ela é tão importante que ela vai definir quais serão as atitudes da nossa vida. Quantas pessoas que nos assistem agora, por ter tido ausência de pai, não ter tido um pai forte, um pai que deu uma boa instrução e tal, em muitos momentos na vida acabam errando. Né? Em muitas áreas da vida acabam falhando. Por quê? Porque não tiveram ali a presença de um pai, né, que pôde ali orientar, auxiliar, ajudar e teve aquele pai como um bom testemunho. Né? Então,
eu vejo que é importante esse assunto e eu louvo a Deus pela vida de vocês, né, Lu? Ter trazido isso, rapaz, é bênção, cara, é bênção mesmo. E é muito bom, pastor, agora me ver aqui a lembrança que nesse texto Jesus nem cita a lei, nem cita nem Moisés, porque ele não considera a lei como pai. Paulo fala que a lei é um tutor, né, um professor, né? Ele diz, olha, pai é Abraão, né, que vem antes da lei, né? Então, tipo, ele nem cita a lei ali, porque tipo, as pessoas podem estar dizendo, mas e a lei? Não, mas a lei não é o pai, né? A lei não vem como uma atitude de pai, né? Abraão era, né? E a gente vê isso claro, né? Tipo, Jesus já trazendo, né? Vocês são filhos do diabo. É forte. Muito forte. Nessa linha, como pai, Deus só é amor ou ele pode ser justiça? Olha, boa pergunta, viu, não? E se essa justiça ela pode gerar uma sentença? Boa pergunta, viu, Luciano? A gente pode trocar a sentença por uma consequência. Então, há uma percepção muito errada no meio cristão, né? Que confunde muito juízo e justiça, ou justiça e juízo, né? O fato de Deus ser pai, o fato de Deus ser amor, isso não impede Deus de agir em correção, né? De aplicar correção. São duas coisas distintas, duas coisas diferentes, né? A Bíblia diz que o pai que ama corrige. Exato. Entende? Então, a correção de Deus, ela não vem como um ato de juízo e também não vem como um ato de justiça exclusivamente, né? A gente tem que entender que na Bíblia a justiça ela diz respeito a uma posição, ela não diz respeito a uma forma de agir da parte de Deus, né? Então, eu vejo mais a questão de Deus aplicar a correção, de Deus nos orientar, nos corrigir por meio da sua palavra, eu vejo mais como um ato de amor, entende? É como eu já falei, né? A Bíblia diz que Deus corrige ao filho que ama, né? Agora, é interessante esse ponto porque quando a gente fala assim, né? Justiça pode gerar sentença. Muitas vezes uma pergunta como essa ela não, como é que eu posso dizer, a fonte do conhecimento a respeito de justiça não foi plena, porque quando a gente atribui ou a gente pensa que uma sentença ela pode ser gerada por causa de justiça, a gente está muitas vezes atribuindo à justiça o juízo. Isso. Entendeu? Ou a justiça a correção. Então, quando a gente alinha e percebe que justiça não é juízo, não é correção, e sim o ato de reaproximar o homem de Deus, né, de tornar o homem justo, a gente percebe que se há uma sentença para a justiça, essa sentença não é desgraça. A sentença da justiça é a reaproximação de Deus. Entende? Então, vamos lá. Como Deus sentenciou o homem no seu ato de justiça? Reaproximando o homem dele, né? Trazendo o homem de volta para a sua presença. Porque justiça no original é de kaiosune, que significa aquele que é da forma como deve ser, né? Então, o homem em Cristo, ele se tornou, ou ele passou a ser, da forma que ele deveria ter sido desde o princípio, né? Então, quando o homem peca em Gênesis 3, o homem deixa de ter essa posição de justo diante de Deus. E porque ele perde a posição de justo, ele se distancia de Deus. Ele deixa ao longo do tempo de ver, de enxergar Deus como pai, de enxergar Deus como provedor, de enxergar Deus como aquele que está ali próximo a ele, junto dele para fazer as coisas acontecerem. E ele começa a enxergar Deus como opositor. É tanto que a Bíblia fala, e as palavras de Jesus em João 8, né, elas acabam trazendo para a gente uma percepção de que houve uma mudança de paternidade no pecado. Em Romanos, a Bíblia diz que aquele a quem você obedece, você torna ele o seu Senhor. Né? Fala sobre senhorio. Paternidade, daqui a pouco nós podemos até abordar sobre isso lá na frente. Né? Paternidade diz respeito a senhorio. A Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher. Então, muito embora nesse contexto a palavra senhorio ela não seja muito bem aplicada, a gente percebe ali que está falando sobre uma estrutura de autoridade. Né? Então, quando a gente olha para o que a Bíblia fala sobre esse assunto, né, aquilo que norteia a justiça, a gente percebe que o ato de justiça de Deus
foi restabelecer a paternidade ao homem, aquilo que havia sido perdido, né? Então, se há uma sentença, essa sentença não é algo ruim. Condenatório, né? Se há uma sentença, é uma sentença de reaproximação. Porque, já pegando essa explicação tudo que o senhor deu, pastor, às vezes as pessoas, por não terem o conhecimento da própria palavra, de entender como ela significa, atribui à justiça aquilo que a gente vê no secular. Não é verdade, Lu? A justiça, ela entra no secular como algo punitivo. Sim. Né? Ou algo decisório. Dependendo da questão que você tiver pleiteando ali, ela pode ser punitiva ou pode ser decisória. Uhum. E muitas vezes a decisão de algo desse tipo, ela vai beneficiar um e vai tirar de outro. Verdade. Isso é. Então, muitas das vezes as pessoas entendem que justiça, tanto aqui como a justiça de Deus, é algo que traz como uma punição. E não é. Porque a primeira atitude que Deus teve com o homem, mesmo diante do pecado, foi vesti-lo. Verdade, que lembrança maravilhosa. Foi vesti-lo. E Deus deu a ele as condições e colocou Cristo ali no lugar para trazer, reaproximar já ele. Então, quer dizer, as atitudes de Deus foi cobrir o homem e trazer aquele que ia nos aproximar. Então, em nenhum momento a justiça de Deus traz como algo punitivo, não. Mesmo você errando, eu trago você para perto. Foi. Que percepção maravilhosa sua. Eu trago você para perto. É aquela coisa de ter o cuidado mesmo do amor de Deus. Então, a justiça de Deus, gente, mesmo sendo, ela é amor, ela continua sendo, porque Deus é amor. Amém. E todo o processo desse é um amor. Uhum. É aquela ideia de as pessoas têm de justiça. Eu gosto sempre de dizer que a forma de Deus fazer justiça não foi matando, foi morrendo por nós. Né? Então, a gente tem a ideia de justiça como braçal. Né? E na justiça de Deus, não é assim. Certa vez eu estava em um lugar conversando com uma pessoa que é ateu, né? E ele dizendo sobre... Muitos ateus são ateus, graças a Deus, né? E ele conversando sobre isso e tal, sobre bondade, ser bom. Sei. E eu comecei a dizer, olha, bondade, o seu senso de bondade, para você pode ser um, para mim pode ser outro. Isso. Mas para Deus, a bondade dele não muda, é imutável. Né? Então, essa ideia, né, de justiça, as pessoas acham que até na questão de correção, acha que Deus vai estar botando ali um fardo, um peso. Não é assim, né? Deus não é assim, né? Qual é o pai que vai botar uma doença para corrigir um filho? Né? Nenhum pai. Jesus disse, olha, se vós que sois mal, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, né? Quanto mais meu pai, né? Então, eu vejo que essa ideia também da gente estar aqui, né? Quebrar esses biscoitos, né? Sobre paternidade, né? A gente vê o salmista que estava em uma aliança inferior, não tinha paternidade, mas a intimidade que ele tinha com Deus, ele dizia, tu és. Né? Ele, hoje, se fosse hoje, ele dizia, pai, paizinho, né? Mas você vê o grau de intimidade. Né? Rapaz, antes de vocês prosseguirem, sim, claro. Acredito que muito desse marasmo mesmo que a gente tem com relação à ideia de pai, ela veio principalmente pelo fato de que no antigo, muitos crentes, eles tentam entender Deus olhando para o Antigo Testamento. Eu li esses dias agora os livros de Samuel, né? 1 Samuel, 2 Samuel, né? E ali, por exemplo, você vai observar a forma como Deus trata ali naquele contexto Samuel, e você vai ver que a Bíblia ela acaba atribuindo a Deus muitos pontos em alguns momentos ali que você olha assim, como um pai faria isso, né? Você vê meio que a prática do mal vindo por intermédio de Deus. Deus praticando o mal, né? Nós sabemos que ali tem uma questão, uma conjuntura com relação à tradução. Sabemos que ali tem a percepção das pessoas que escreveram o Antigo Testamento, a forma como elas enxergavam Deus, né? A Bíblia diz que o Antigo Testamento ele é uma sombra das coisas que haviam de vir. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que
a visão do homem acerca de Deus no Antigo Testamento, ela não era plena da forma como, em comparação com aquilo que a gente vê em Jesus no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, a gente vê Jesus apresentando Deus da forma correta. É tanto que você vai observar, por exemplo, ali no final do Novo Testamento, na carta a Tiago, ele diz assim, toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do Pai das luzes. Aquela palavra Pai ali, ela tem um sentido daquele que inicia, daquele que originaliza, aquele onde as coisas se originam, né? O início, Pai das luzes, né? Ou seja, Deus, ele é o originador da luz, entendeu? Então, tudo que é luz na Bíblia sempre traz uma simbologia de algo bom, de algo que favorece o homem, de algo maravilhoso, né? E Deus é o originador disso. Quando a gente fala sobre paternidade, a gente tem que entender, né? A origem da paternidade não está no fato do homem ter um filho com a mulher. A origem da paternidade está no fato da existência de Deus, que é eterno, que sempre existiu, né? Então, paternidade não é algo que se iniciou quando o homem passou a existir sobre a terra. Paternidade é algo que sempre existiu na eternidade e sempre vai existir na eternidade. E é interessante, pastor, que todo o Velho Testamento a gente vê a bondade de Deus, né, operando, né? Me veio agora um livro, né, que muita gente não entende, que é Jó, né? Que Jó, né, a gente vê ali, a gente sabe a história de Jó, mas no final diz que ele fala, os meus olhos agora veem, contemplam a sua bondade, né? Ele conhecia Deus de ouvir falar, né? Mas ele recebeu, né? Ele foi contemplado com a bondade de Deus, né? Então, todo o Velho Testamento, Deus nunca deixou de cuidar do seu povo, né? Porque a gente sabe que Israel, né, no Velho Testamento, né, até um fato interessante, quando a gente fala sobre ser auxiliadora da mulher, a Bíblia fala por 12 vezes, né, que Deus é auxiliadora de Israel. Né? Então, você que é mulher, você tem um papel extraordinário, né, de ser auxiliadora. Né? Amém. Continuando essa questão da paternidade, pastor, a concepção de Deus como Pai, ela vai trazer conforto em tempo de dificuldade, vai trazer essa questão de orientação moral, vai trazer assim, um sensor de pertencer ou como fazer parte de algo. Isso vai trazer para a ideia de Deus como Pai, ela nos traz essas questões de ser, eu faço parte de algo. A questão da minha personalidade, do meu caráter, do meu moral, de ser quem eu sou, essa ideia de Deus como Pai, ela ajuda na gente conseguir formar isso nas pessoas. Sem sombra de dúvida, Lu. Olha, tem uma passagem no livro de Efésios, capítulo 3, no verso 4. A Bíblia diz assim, ó: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A palavra família ali é a palavra pátria, que originalmente essa palavra ela é um derivado da palavra pai. Então, a gente pode tranquilamente substituir a palavra família pela palavra paternidade. Então, paternidade e família, elas são muito similares na Bíblia, né? Então, você falou sobre conforto. Imagina aí, quantas vezes a gente, ao longo da vida, a gente encontra na nossa casa, nos nossos familiares, para nós dois, né? Porque Christian ainda não é casado, ainda, né? Mas eu sei que tem vão surgir muitas oportunidades aí, eu sei que ele vai escolher aí. Manda os currículos. Manda os currículos. Em nome de Jesus, 1 ano não demora não mais para casar, hein, Manuel? Aleluia. Então vamos lá, nós dois somos casados. Quantas vezes a gente, pelo fluxo do dia a dia, né, a intensidade das coisas e tal, a gente tem a nossa casa como lugar de refúgio. É isso. Eu mesmo tenho. Né? Minha casa, minha mulher, né, como lugar de refúgio. Lugar onde a gente busca abrigo, né, onde a gente está seguro.
né? Lugar onde a gente encontra conforto, né? Exato. Naturalmente falando, isso já é verdade. Eu não sei como está a sua família, você que me assiste aí, onde você está, não sei como está a sua casa. Comumente, a nossa casa, ela deve ser, sim, lugar de refúgio, lugar de abrigo, lugar de conforto, né? Se não está sendo dessa forma, tem algo disfuncional. Então, vamos lá. Se naturalmente falando, a nossa família, a nossa casa já é um lugar de conforto, o que dirá a família de Deus? A família de Deus ela pode ser interpretada de duas formas, né? Tanto a igreja, Isso. né, onde a gente tem a família de Deus, né, o lugar onde a gente congrega, Uhum. né, a reunião dos irmãos, como quando a gente fala sobre família, a gente também se refere ao fato de a gente ter um pai, que é Deus, a gente tem um irmão, que é Jesus, né, a gente tem um auxiliador, que é o Espírito Santo. Então, se a gente entende que da mesma forma que nós encontramos abrigo em casa, no meu caso, o caso do Luciano, né? Vou citar você também, Christian, quantos momentos, né? Talvez hoje mais não, porque você já é bem adulto, certamente já se desenvolveu bastante, mas quantos momentos ainda quando garoto você encontrava abrigo no pastor Claudino, né? Encontrava abrigo na irmã Fátima por serem seus pais? Muitas vezes, inúmeras vezes, né? É tanto que para onde você ia, você sempre estava com eles. Por quê? Porque eles eram o seu refúgio, né? Então, da mesma forma acontece com relação a Deus. Quando a gente entende essa paternidade, né, essa proximidade, quando a gente desenvolve esse relacionamento com Deus, a gente passa a enxergar Deus como lugar de refúgio. Eu faço minhas palavras do salmista, né, que escreveu no Salmo 91. É interessante o Salmo 91. Salmo 91 fala sobre refúgio. Quando você vai observar, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor, tu és meu Deus, né? Meu refúgio e minha fortaleza, né? Socorro bem presente. Então você vai observar que o salmista, muito embora no Antigo Testamento, ele não tivesse uma plenitude da visão acerca de Deus como um pai, ele já encontrava em Deus o refúgio, né? Imagina se a gente desenvolve, Lu, essa percepção com relação à paternidade de Deus, imagina se a gente desenvolve essa proximidade. Cara, a gente certamente vai viver um nível de conforto, de intensidade, de abrigo muito maior do que qualquer salmista do Antigo Testamento viveu, inclusive Davi. Né? A nossa posição hoje, a Bíblia diz que nós fomos transportados do império de trevas e nós estamos hoje no reino do Filho do seu amor. O mesmo lugar espiritualmente que Jesus está é o mesmo lugar espiritualmente que nós estamos. Não é? Jesus Cristo disse, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como ela é no céu. Ele encontrava em Deus lugar de refúgio. No Getsemane é um grande exemplo. Né? Você vai observar aquilo ali, ele estava lá, aquele momento angustiante, aquele momento que precedia a morte dele, a separação entre ele e o Pai, o refúgio que ele encontrou, o conforto que ele encontrou, foi em buscar a Deus, buscar o Senhor. Né? Então, sem sombra de dúvida, Lu, a gente se conecta com o Senhor, né? Esse conforto que tem através da sua palavra, da sua presença, da sua graça, né? Do seu poder, isso chega para a gente, sabe, nos levantando, nos auxiliando. E tem até uma coisa muito interessante, essa passagem do Getsemane tem determinado momento que Deus manda um anjo confortá-lo. Você vê como é o sentido de conforto que tem quando a gente se aproxima disso. Nessa passagem ele no manda, deserto, né, também no deserto que ele está lá. Serviram, né? Isso. Ali você vê como Jesus Cristo tinha essa proximidade dele, essa ligação com o Pai. Que mesmo depois dele passar ali por tudo que ele passou no deserto, ele sofreu as tentações que ele sofreu, inclusive as ofertas de Satanás, no final de tudo, chegam os anjos para servir a ele. Mostra o quê? Proteção, conforto, cuidado, essas questões que envolvem isso tudo. E é muito bom, pastor, essa palavra, né, porque a gente sabe que a gente vive um momento delicado numa região do nosso país, né? O povo lá Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, né? E que essas palavras cheguem de alguma forma, né? De alguma maneira para que estão lá, né? Saber que o conforto, né, é o Senhor. A Bíblia diz que tudo vai passar, né? Mas as suas palavras jamais vão passar, né? E só fazendo uma observação, a gente vê que o único momento que Deus deixou Jesus foi na cruz, né?
porque precisava deixar, Isso. né? Mas todo o tempo estava ali, né? Sendo socorro bem presente, né? Pastor, dando agora continuidade, vamos entrar um pouquinho na parte pastoral, Eita! ministerial, né? De igreja, né? A paternidade pastoral, ela pode ser uma referência de liderança? Sem sombra de dúvida, né? Se a gente parte do princípio de que paternidade ela tem como principal ponto liderança, você vai observar, por exemplo, naquela passagem que nós citamos aqui, Deus ele é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, né? Então, aquela expressão ali, cabeça, ela diz respeito a alguém ou a uma estrutura de autoridade onde existe ali um comando, onde existe ali uma liderança. A cabeça na Bíblia, ela tem como... Ela está ali descrita no sentido de chefia, né? E esse sentido de chefia diz respeito justamente à liderança. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a figura pastoral, não somente, e aqui eu não me refiro a mim como pastor, né? Mas se você que está me assistindo agora, você faz parte certamente de uma igreja, você pertence a uma comunidade local, né? Você frequenta uma igreja e é um participante daquele lugar, certamente Deus constituiu um cabeça sobre aquele lugar, um pastor sobre aquele lugar. E é interessante, né? Porque a palavra pastor no original é poime, que significa pastor de ovelhas mesmo. Isso. O pastor de uma ovelha, muito embora ele não tenha gerado aquela ovelha, ele é um tutor, ele é um líder, não é? Ele é aquele que coordena. O pastor ele tem nas suas mãos o cajado e a vara. Ambos servem para dar direcionamento, correção à ovelha, né? Então, quando a gente olha para a palavra ou para o contexto do pastoreio, né, a gente vê que no pastoreio há paternidade, porque há liderança, né, porque há uma perfeita condução do povo através daquela estrutura de liderança, de organização, né? Então, eu vejo dessa forma também, Manuel. Eu vejo que o pastor, ele traz consigo essa característica de liderança e essa característica de paternidade. Amém? E pegando esse gancho, pastor, como essa paternidade de um pastor, ela pode influenciar na vida de uma ovelha sem causar nela uma dependência espiritual? Então, isso vai muito de pastor para pastor, de ministério para ministério, sabe, Lu? Por quê? Vamos lá. Vamos para as nossas criações aqui, né? A forma como nós fomos criados pelos nossos pais, né? A forma como eu fui criado pelos meus pais, minha mãe ela nunca foi uma mulher super protetora. Meu pai também não. Meu pai e minha mãe, eles sempre me ensinaram, né, que eu deveria buscar os meus objetivos, os meus ideais, que eu deveria crescer, ter essa fome pelo crescimento, né? E é interessante esse ponto porque eu acredito que uma ovelha ela vai ser dependente de um pastoreio, de uma igreja local, de acordo com aquilo que for ensinado através do púlpito, né? O púlpito é um lugar de muita influência. Sim. Infelizmente, a gente vê que tem muitos pastores que acabam ensinando, doutrinando as suas ovelhas de uma forma muito errada. Eles acabam, por meio das palavras, gerando aquela interdependência ou aquela dependência, né? Aquela dependência da ovelha para com ele. E ele diz assim, olha, sem mim você não pode orar, sem mim você não pode manifestar cura, sem mim você não pode evangelizar, sem mim a sua vida não vai para frente. Então, muito daquilo que existe hoje, nesse sentido daquilo que você perguntou, existe porque pastores acabam usando o púlpito para trazer as ovelhas para essa que eu não vou chamar aqui de liderança não, vou chamar de opressão. Né? Eles acabam exercendo um tipo de opressão nas ovelhas e acabam exercendo um tipo de domínio que, a meu ver, não é um domínio bíblico. Jesus, ele não precisava estar presente para expulsar um demônio. Jesus não precisava estar presente para curar uma pessoa. É tanto que lá em Marcos, no capítulo 9, quando os discípulos não conseguiram curar aquele endemoniado, não, é Marcos 9, eles não conseguiram curar aquele endemoniado, a Bíblia diz que Jesus
corrigiu eles. Uhum. Porque eles de imediato. imediato, eles deveriam ter conseguido curar, expulsar aquele demônio. E aí ele fala assim, ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis, né? E aí você observa que o ensino de Jesus não era um ensino para desenvolver dependência da presença de Jesus. Pelo contrário, era um ensino para que quando eles aprendessem a palavra, eles tivessem o potencial, o poder, entendessem que tinham aquele poder, para eles continuarem desenvolvendo aquilo que Deus chamou eles para fazer. Né? Então, eu acredito que isso parte muito da forma como o pastor ensina. Amém? É porque chega até, a gente percebe às vezes que a ovelha acaba criando ao invés de criar vamos dizer assim, uma fidelidade, uma lealdade, acaba agindo como uma dependência total. Passa a achar que eu tenho que me decidir, mas eu preciso da decisão do pastor para poder montar a minha decisão. Quantas vezes, aí eu posso até me abrir aqui para a gente, que isso para mim não tem problema. Quantas vezes eu cheguei no gabinete para conversar com o senhor e disse, pastor, eu estou precisando de uma orientação, eu estou para decidir algo em relação a isso, né? Que eu falei para a senhora e disse. Aí muitas das vezes, uma das respostas do pastor foi, o que você escolheu? Eu lembro muito bem disso quando o senhor disse. O que você escolheu? Você já orou? Você escolheu o quê? Boa percepção, boa lembrança, viu, Luciano? Foi. Aí eu disse, não, pastor, eu pensei nisso aqui. E no final, até aquilo ali, realmente, não me trouxe um dano à escolha. Porque depois eu parei para pensar nisso, tá vendo? Eu acho que houve ali uma orientação correta, mas a decisão foi errada. Boa percepção, Lu. Rapaz, com a minha fala, eu não quero diminuir, sabe, Lu, como é que eu posso dizer? A importância do pastor, sabe, Manuel? Sim. Eu não quero diminuir, não. Acho que isso é muito importante. Né? Hoje, fundamental, as pessoas... É verdade, Manuel. As pessoas pensam que eu não tenho pastoreio. Assim, eu não tenho alguém a quem recorrer, mas eu tenho. Sim. Né? Eu tenho um líder, eu tenho o Renato, quero até honrar a vida do meu líder aqui, do Renato, né? Meu supervisor, Renatão. Cara, eu vou te falar assim, tudo não, mas boa parte das minhas decisões que eu tomo no dia a dia da igreja, né, coisas que vão impactar bem a igreja, cara, eu consulto ele, entendeu? Eu compartilho com ele, né? Eu acredito que aquilo que você trouxe aqui, né? Eu sempre, quando uma ovelha, ela vem, assim, fazer como você fez, né? Ela joga para mim a responsabilidade da decisão e eu não pego essa responsabilidade. Por quê? Porque eu sei que se eu assumir a responsabilidade de decidir por ela, lá na frente, se der errado, certamente, não, se der errado, eu certamente não vou levar agora. Não, se der certo, eu certamente não vou levar agora. Mas se der errado, meu amigo, vai levar toda a culpa. Rapaz, aconteceu isso porque o pastor disse que era para fazer. Meu amigo, pelo amor de Deus. É essa a questão, porque muitas das vezes as ovelhas, elas criam essa dependência para jogar uma responsabilidade de decisão que pertence a ela, ao pastor. E, assim, graças a Deus, assim, né, eu falo que eu já fui nesse sentido, né, graças a Deus pela vida do nosso pastor, né, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos, a sabedoria. Né, a gente sabe que a gente deve ser guiado pelo Espírito. Né? É verdade. Mas vai ter coisas ali, né, que a gente precisa, tipo, de alguém dizer, rapaz, você já parou para pensar nisso, abrir os seus olhos. Né? Mostrar, né? Isso é muito importante, né? Não é gerar uma dependência. Eu acho que a gente deve ter cuidado com toda dependência. A única coisa que a gente deve ser dependente de Deus. Mas toda dependência pode se tornar prejudicial. Espiritualmente, emocionalmente. Né? Então, nesse sentido que a gente está falando aqui, a gente não estava trazendo uma dependência para o Senhor ali naquele sentido, mas era algo assim, eu preciso compartilhar, eu preciso receber uma instrução. Né? E nesse sentido, pastor, a gente vê que existem muitas vozes no mundo. E como o pastor ele pode discernir, discernir no sentido paternal para instruir uma ovelha? Né? Como o senhor comentou, né, a questão do púlpito, há muita responsabilidade no púlpito, né, para que eu toda vez que eu vou subir no púlpito de Senhor, eu não quero dar minha opinião.
Eu quero dar o que a sua palavra. Né? Porque a gente está ali e as pessoas elas vão estar abertas para ouvir, né? Tudo o que você falar, bom ou ruim, as pessoas vão receber. Né? Então, como o pastor ele pode discernir, né, no sentido paternal, para instruir uma ovelha? Rapaz, isso é interessante essa pergunta, viu, Manuel? Vamos lá. Ó, muito daquilo que eu tenho hoje dentro do meu pastoreio, né, eu posso dizer a vocês que eu aprendi com o tempo. Como assim aprendi com o tempo? A gente, ao longo da vida, comete muitos erros e, certamente, a gente proporciona, né, a gente tem ali muitos acertos. Né? Eu aprendi, na verdade, ao longo do tempo, a entrar na história da pessoa que me procura, mas, ao mesmo tempo, não permitir que aquela história ela me influencie naquilo que eu vou orientar ela. Né? Porque, por exemplo, o gabinete é lugar onde a gente recebe pessoas alegres, pessoas tristes, né? Pessoas decididas e pessoas que não sabem nem para onde vão. Né? Então, assim, cara, você recebe uma quantidade de pessoas das mais diversas que você nem pode imaginar dentro do gabinete. Então, por exemplo, imagina aí, eu uma tarde atendendo, eu vou atender ali, sei lá, 5 pessoas numa tarde só. Cada pessoa que chega, ela vai chegar com uma demanda diferente, ela vai chegar num estado espiritual diferente, sim, ela vai chegar num nível de alegria diferente. E eu precisei, ao longo do tempo, aprender a não somente estar preparado espiritualmente, como também blindar as minhas emoções. Porque, por exemplo, o momento do gabinete também é um lugar onde o pastor ele recebe acusações. Então, até mesmo diante de acusações, diante de momentos em que aquela ovelha está ali diante de você e ela vai talvez atribuir a você um mal que ela possa estar vivendo, atribuir a você um mal que a igreja, na visão dela, possa estar promovendo na vida dela, você tem que ser sensatez o suficiente para você saber direcionar aquela ovelha sem colocar os seus sentimentos para fora. Entende? Vamos dar um exemplo aqui, só para vocês entenderem, quem está me acompanhando também em casa ou onde estiver, possa também me entender. Imagina aí que eu esteja aqui no gabinete, né, e vocês dois vieram me procurar como líderes de um departamento. Mas nesse dia que vocês vieram me procurar, é um dia em que vocês estão com raiva de mim. Eu fiz alguma coisa, na visão de vocês, que deixou vocês com raiva. E aí vocês me procuram, e normalmente quem está com raiva vai colocar um bocado de coisa para fora, né, e vai colocar aquilo ali para fora. Como eu posso orientar vocês se eu me deixar ser influenciado pela raiva? Como eu posso orientar vocês se eu ficar encolerizado, né, com aquele tipo de acusação que está fazendo ali contra mim? Né? Então o pastor ele precisa aprender a conviver em um ambiente, até mesmo em um ambiente de aconselhamento, aquele momento ali que pode ser hostil para ele, de alguma forma de acusação, sem deixar que o sentimento dele venha para dentro da conversa. Né? A Bíblia diz que os filhos de Deus eles são guiados pelo Espírito de Deus. Existe um momento lá que Jesus ele encontrou uma mulher samaritana e ela perguntou, Senhor, onde é que nós devemos adorar? Porque os judeus dizem uma forma, o meu povo diz outra forma. Ela já apresenta a Jesus quais são as duas únicas formas pelo qual alguém deve adorar. E Jesus, sensato ali, ele não responde de acordo com aquilo que ela pergunta. Ele não responde, olha, não é A nem é B. Não, ele responde segundo uma percepção pessoal. Então, viver dentro de um pastoreio é também aprender que muitas vezes no momento de aconselhamento, onde o pastor vai instruir a ovelha, ele vai ter ali, a ovelha vai apresentar para ele algumas opções. E ele tem que ter uma acessibilidade, até para perceber, não dentro daquelas opções, mas perceber um direcionamento de Deus naquele contexto ali. Né? Quantas vezes dentro do gabinete eu entro com Maísa, ou às vezes sozinho, e aquela pessoa começa a falar de coisa ali, meu irmão, escabrosa, que eu não sei nem para onde vai. E aí eu começo a colocar a mão aqui, eu digo, papai, me oriente. Você a pessoa vê, né? Jesus, e agora? Eu não sei o que eu vou responder a essa pessoa, né? E, cara, daqui a pouco eu deixo a pessoa falar. Quanto mais você deixa as pessoas falarem, mais elas vão... Não, mais elas vão se tratando. Sabe disso, Manuel?
Elas vão achando o Elas caminho. vão achando o caminho sozinhas. Vai correndo no caminho. Observe, você disse que você tomou uma vez comigo, Foi. e aí você já foi trilhando o caminho praticamente sozinho. Né? Então, muito daquilo que acontece dentro de um gabinete, acontece porque o pastor ele precisa saber ouvir. Uhum. Eu estou falando muito aqui hoje. Fique livre. Fique Tá livre. bom. E quanto mais a gente, sabe, a gente aprender a ouvir, Uhum. a gente acaba muitas vezes ali, só em ouvir, a pessoa já tem a resposta, como você já teve a resposta muitas vezes, como você já teve a resposta muitas vezes, Sim. né? E eu só vou puxar aquela resposta ali e dizer aqui, olha aqui, tá aqui, amém? Eu vejo, pastor, Me alonguei assim, demais na resposta aí. Não. Foi fique ótimo. tranquilo, que Foi assim, ótimo. todos os 5 dons são importantes, mas que nem um pastor eu não tenho igual não, porque o pastor é um cara que vai lidar com todos os outros chamados, né? Rapaz, é verdade. E tem toda essa questão do aconselhamento, né? De você, tipo, as pessoas vão ali para receber uma palavra, não do Senhor, mas de Deus através do Senhor, Uhum. né? E acho isso muito importante, né? Porque vai ter pessoas que as pessoas vão aceitar a correção, mas vai ter pessoas que não vão aceitar. E vai ter pessoas que não vão aceitar por estar tão machucadas, né? E saber lidar com isso aí. Como é que o senhor, pastor, lida com ovelha, né? Olha a pergunta que ele vai fazer agora. Eu estava pensando E como fazer Ah, a meu pergunta? como Deus. fazer a pergunta, né? Como é que o senhor lida com ovelha, pastor, para até corrigir, né? Que a pessoa já vem tão machucada, né? Como é que o senhor faz para corrigir uma ovelha que está tão machucada e que às vezes não quer reconhecer o erro? Olha, mano, boa pergunta, viu? A Bíblia diz que nós iremos consolar as pessoas com a consolação que nós recebemos. Já viu isso? Já. Sim. Você vai consolar com a consolação que você recebeu, né? Eu também fui machucado, entende? Também fui machucado, sim, sem sombra de dúvida. Eu não sempre fui pastor na vida, né? Eu já fui ovelha e eu sou ovelha hoje, amém? Apesar de ser pastor, eu sou ovelha hoje. Então, assim, eu também já fui machucado, eu também sei o que é estar naquela situação de pessoas que chegam machucadas, entende? Acredito que essa lembrança viva dentro do meu coração me faz ter uma certa facilidade de instruir pessoas que chegam machucadas dentro do meu gabinete, né? Mas eu aprendi algo. Eu me lembro dos momentos em que eu estava assim, praticamente para abandonar o ministério antes de ser pastor presidente, né? Antes de assumir a igreja. Momentos que eu estava assim no pico assim de questões na alma, né, emocionais e tal, de não concordar, de estar de alguma forma em alguma área doente, né? E eu aprendi algo que eu guardo para a minha vida hoje, e eu ensino isso a todas as pessoas que chegam dessa mesma forma no meu gabinete. Provérbios 4:23 diz sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração. Guarde o seu coração. Né? Eu acredito que nós temos como eu posso dizer isso? Nós temos uma força muito grande no guardar o coração. Guardar o coração vai muito mais além do que você proteger o seu órgão físico, né? Guardar o coração significa guardar a mente, guardar a alma, né? Guardar as suas emoções, né? Mas vai além disso. Guardar o coração também diz respeito ao fato de você estar firme na palavra, né? Então, eu acredito que se torna mais fácil para mim, Manuel, dar uma instrução a alguém que chega, sabe, detonado, destruído, com as emoções, sabe, abaladas, quando eu parto do princípio de que eu já vivi isso. Porque eu já vivi isso e eu superei, eu posso ajudar aqueles que estão vivendo e que ainda não superaram, né? Muitas vezes dentro do gabinete eu uso o meu exemplo, eu uso o seu exemplo, eu uso o seu exemplo. Quando eu estou falando do seu exemplo aqui, não é que eu falo de vocês não, né? Mas eu uso o exemplo das pessoas da própria igreja, muitas vezes para demonstrar que aquela pessoa não está passando por aquilo ali sozinha,
né? Uhum. Não sei se vocês perceberam, mas quando a gente percebe que a gente não está passando por aquilo sozinho, né? Ou que aquilo que a gente está passando, outras pessoas já passaram e já venceram, essa identificação com o que outras pessoas já viveram faz que a gente passe a enxergar as coisas de uma forma diferente. Que é mais fácil. É por isso que a Bíblia diz, né? A palavra do Senhor fala assim lá em Hebreus, né? Jesus pode nos ajudar, porque tudo aquilo que a gente está sofrendo hoje, ele já sofreu. Exato. Ele pode nos ajudar porque ele já sofreu. Uhum. E porque ele já sofreu, Ele automaticamente ele sabe como nos livrar e sabe Ele nos sabe. fortalecer Ele nessa área. sabe. Não sei se cheguei a responder a sua pergunta, viu, Sim, Christian? sim. Mas Sim. no meu percepção é por esse sentido, Luciano. Também tem, assim, é como se o pastor, ele ouve, mas não se envolve, para poder ter a visão de como ajudar a resolver. Certo? O grande problema, acho que o grande segredo das coisas, das situações, é a gente saber ouvir tudo aquilo que está acontecendo, mas de uma forma que eu possa analisar e dar a solução sem que eu me envolva, porque a partir do momento que eu me envolvo com aquilo ali, eu faço parte do problema e deixo de ser uma solução. Tá vendo as coisas do mesmo Mesmo olhar, né? nível. Do mesmo nível. Você fica ali né? olhando a coisa do mesmo nível. Quando você escuta, mas olha de fora, você tem uma visão mais aberta da coisa. Você tem uma visão de 360, você consegue enxergar os pontos que aquela pessoa que está ali dentro só enxerga aquilo que está na frente dela. E quando você começa a se envolver com aquilo ali, você passa a ter a mesma visão. Então, muitas das vezes, a gente acaba tendo a dor do outro. Passando a sofrer a dor do outro. Isso. E sofrendo a dor do outro, eu vou começar a ter mais opinião do mesmo lado do que de chegar para dizer, não, olha, bicho, você está errado aqui, você está certo aqui, mas eu acho que o caminho que você deve seguir é por aqui. E você começa a abrir o leque das coisas, né? E já pegando isso, como é que um pastor pode tratar a ovelha e o lobo na questão da paternidade? Rapaz, o lobo, ele tem que ser colocado para fora. E muito. O lobo. Uma vez aconteceu uma situação lá na igreja. Eu vou compartilhar com vocês aqui. Aconteceu uma situação na igreja que eu tinha um jovem, e esse jovem, cara, começou a pegar as menininhas da igreja. Né? Foi. Começou a... Aqui e acolá, uma menina me procurava a Maísa, chorando, né? Pastor, fulano e tal começou um relacionamento comigo e tal, e o relacionamento ia além, né? Provocava dor na menina, abandonava a menina, depois partia para outro dentro da igreja. E isso num decorrer de, sei lá, 2 meses, não lembro mais quanto tempo foi, né? Aí eu chamei o rapaz, eu digo, foi a primeira vez que eu convidei alguém a se retirar da igreja. Porque eu penso que é muito importante, né, que o lobo não se crie dentro do ambiente da igreja. A gente não tem como impedir, né, que um lobo se manifeste, né, mas a gente tem como obrigação impedir que o lobo ele se crie, ele se desenvolva dentro do ambiente da igreja. Porque lobo e ovelha não dá certo. Né? Tem muito lobo dentro das igrejas. Né? E quando eu falo lobo, eu não me refiro somente a essa questão que eu citei agora, né? Questão de relacionamento, questão sexual. Cara, é muita coisa. O lobo, muitas vezes, ele pode ser alguém que tem uma palavra sutil. Entende? O lobo, muitas vezes, pode ser alguém que, ao invés de estar aliciando as pessoas sexualmente ou aliciando as pessoas com relação ao relacionamento, ele é alguém que tem aquela palavra destrutiva. Como, por exemplo, Eva teve... no Éden, Eva foi influenciada por uma serpente cuja palavra era sutil. Ela tinha ali uma meia-verdade, mas o objetivo dela era destruição. Né? Então, você observa que no ambiente de igreja existe muito isso. Existem muitas pessoas, vou trocar aqui o muitos, né? Pode ter dado por algumas. Também existem algumas pessoas que elas acabam tendo essa prerrogativa, né? Ela lança a semente de desgraça ali naquele meio, naquela conversa. E o objetivo dela é regar aquela semente de desgraça para fazer ela crescer e, num certo termo assim, frutificar para a destruição. Entende? Então, um ambiente como esse não vai se tornar, em algum momento, um ambiente saudável. Por quê? Porque algo errado foi cultivado. Então, isso não é de responsabilidade somente do pastor.
Eu penso que todo mundo dentro da igreja, né? Vamos lá, se uma ovelha ela se depara com uma situação dessa que é danosa, muitas vezes ela não vai ter a percepção de entender que aquilo ali é danoso. Sim. Entender? Porque, como eu já falei, isso chega muitas vezes de forma sutil. Mas certamente, pessoas além do pastor, elas vão perceber aquele tipo de dano. E elas são responsáveis ou por compartilhar com o pastor, comunicar ao pastor, ou de parar, de paralisar aquele tipo de situação. Amém? E a gente vê, pastor, até o próprio Jesus passou por isso, né? A gente vê Judas, né? De forma sutil, né? Até o ponto que eles estão na ceia, né? Tá ali, né? E você vê a sutileza de Judas, né? Quando ele vai trair, né? E tal, e Jesus disse, olha, vai logo fazer o que é que tu faz. Ou seja, ele expulsou daquele momento ali, né? Tem um outro ponto. Eu até estava procurando aqui a passagem. Não sei se vocês lembram. Jesus, ele repreendeu os discípulos. Repreendeu. Por causa do fermento. Vou tirar isso aqui. Por causa do fermento. Lembra disso? Uhum. E é interessante, ele diz assim, olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, quer dizer que o fermento, muito embora aqueles discípulos dele não fizessem parte daquele grupo dos fariseus e saduceus, eles poderiam ser influenciados por aquele tipo de fermento. Ponto número 1. Estavam sendo. Outro momento. Tá? Sempre que a gente entrou nesse assunto aqui de fermento, né? Mas vamos lá. Você outro não momento. Entende, né? Ele tem uma indicação boa. Né? Ele tem uma indicação boa. O senhor que me botou numa sinuca. Ele tem uma indicação boa sobre fermento. Meu Deus do céu. Eu tenho uma com ele até hoje. Você me deu um tema, o eu fermento que não fermenta. Fermento que não fermenta. Tá certo, pastor? A única forma do fermento não fermentar é não entrar em contato com a massa. É exatamente aí que eu falei. Agora vocês lembram daquela passagem que enquanto os discípulos já estavam caminhando, a Bíblia diz que os discípulos vinham discutindo entre si sobre quem era o mais importante ali, entre eles. Cara, eu vou te falar. Viu? E Cristo só ouvindo. Se na liderança de Jesus havia um pepino dessa magnitude, né? Qualquer liderança vai sempre ter isso, entendeu? Pegando o seu gancho com relação a Judas, né? Judas foi o pivô de divisão, entendeu? Foi. Jesus não era perfeito, era perfeito. Pegando aquele gancho, né? Acho que quem falou isso foi Tony Cook no livro Em Busca de Timóteo. Jesus era perfeito, tinha uma liderança perfeita, mas mesmo assim, com a sua liderança perfeita, não conseguia impedir que houvesse ali uma divisão. No Éden, Deus coloca o homem no jardim do Éden, liderança perfeita, Deus perfeito, mas mesmo assim, né, Deus não conseguiu, desculpa, vou melhorar aqui. Deus não impediu que o homem ali traísse sua liderança. Então, assim, eu acredito que nesses dois exemplos a Bíblia nos passa uma mensagem. Né? Que mensagem é essa? A mensagem não é no sentido de dizer assim, se prepare porque vai haver divisão, não é isso. Mas a mensagem a Bíblia diz assim, ó, ai daquele pelo qual vier o escândalo. Eu acredito que qualquer um de nós, e esse aqui não é profecia, qualquer um de nós pode ser o pivô de divisão. Qualquer um de nós. Eu precisei guardar o meu coração na época que eu era ovelha do pastor Claudino. Sim. Né? Eu amo demais o pastor. Mas todo o amor que eu tinha e tenho pelo pastor, ele não era suficiente para me impedir de causar uma divisão. Porque também houveram momentos de divergência, também houveram momentos ali que eu não concordava com aquilo que eu via do pastor, entende? Mas eu precisei entender que no meu relacionamento com o pastor, eu não fui posto como juiz. Isso. Eu não fui posto como juiz. Ninguém é posto como juiz. Entende? Jesus Cristo diz assim, eu julgo porque o meu julgamento é reto. Isso. Entende? Então ele podia julgar porque o julgamento dele era reto. Né? Mas o que eu estou querendo falar com isso? Eu estou querendo falar que há sobre nós a responsabilidade daquilo que está escrito no finalzinho dos evangelhos, né? Que a gente tem que cuidar para não dar lugar ao diabo. Então isso quer dizer que o diabo ele sempre vai querer buscar ocasião
lugar para querer destruir a vida da gente. É a gente que se policia. Hoje, como pastor, subordinado a um ministério, eu também continuo tendo oportunidades de trair o ministério que eu faço parte, né? Por não concordar com algum posicionamento do ministério, por não ver da mesma forma que o meu líder Renato enxerga, entende? Mas eu entendo que, mesmo não concordando, eu decidi estar conectado a esse ministério e debaixo da sua proteção, supervisão, da sua segurança, né? Então isso não é uma questão de percepção, isso é uma questão de atitude pessoal, entende? Então, assim, eu sou responsável por proteger, primeiro, a minha vida, Sim. segundo, a nossa igreja, né? Então, isso individualmente vem para cada um de nós. Vocês são responsáveis de, primeiro, proteger a vida de vocês e, segundo, o ambiente da igreja. Então, eu sei que a gente foi mais além, nós entendemos aqui nessa pergunta, essa resposta aqui, mas eu vejo mais ou menos nesse sentido, entendeu, Lu? Porque é importante que a gente traga essas fontes de esclarecimento, porque muitas das vezes as pessoas podem estar passando por situações vamos dizer assim, de influências Sim. de outras, que são justamente as árvores que vão gerar aqueles frutos ruins. Sim. Entendeu? Então, às vezes as pessoas elas ficam sem entender essa percepção e precisam desse norte como um pai. Sim. E esse lobo, ele está no meio, ele não vai deixar de existir nunca, porque é como se eu quisesse tirar Satanás da história. Ele não tira. Vai chegar o momento dele ir e dele ser. Ainda não chegou, mas vai chegar o momento. Mas até então, ele faz parte. Então, ele pode estar como ele está dentro da igreja. Isso. E a gente vê Ele até pode estar dentro da igreja. E a gente vê até Paulo, né, instruindo, né, cuidado com as divisões, e ele fala ainda facções, né, ele pior vai ainda. mais além, né? Pior do que uma divisão é uma facção, porque a facção ela entra dentro da igreja com o intuito de total destruição. É um pensamento, né? Se torna uma doutrina, né? Uma facção. Uma facção vira uma organização. O próprio apóstolo Paulo disse, né? As más conversações corrompem os bons costumes, né? Em uma outra tradução diz que as más companhias destroem, né? Isso. É interessante, vocês já perceberam o contexto que Paulo falou aquilo? Paulo falou aquilo em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, quando no contexto ele falava sobre ressurreição dos mortos. Sim. Ele falava sobre vida eterna, né? E aí, naquele contexto, levantou-se um grupo para combater aquilo, dizendo que não havia. Aí ele falou assim, cuidado com esse povo aí, viu? Isso. Cuidado com esse povo aí, meu amigo, porque esse povo aí, se vocês derem ouvido a esse que eles estão falando, vocês vão destruir a vida de vocês. Porque são justamente os que não haviam, diziam que não haviam, que estavam criando as divisões. É aquela forma, eu encubro algo que eu estou fazendo de uma forma sutil. Satanás no Éden, ele veio de uma forma sutil, pegou algo que Deus disse, lançou para Eva, que colocou uma palavrinha a mais e mudou o contexto. Essas palavrinhas a mais que entram são justamente as sementes que são lançadas no meio daquilo ali que tem de bom para nascer, como Cristo fala quando ele está falando sobre o joio e o trigo. Deixa crescer os dois juntos. Deixa crescer os dois juntos. É sério, viu? Porque quando eles chegarem a uma determinada altura, um vai desenvolver mais do que o outro. E aí vem a corte. Rapaz, isso é tão sério. Eu estava meditando essa semana, eu passei a semana toda meditando em 1º e 2º Samuel. Vocês lembram que Saul perseguiu Davi, não é? Mas poucas pessoas percebem quando isso iniciou. Sabe quando foi que iniciou? Se iniciou quando Saul ouviu algumas mulheres cantando a respeito que ele tinha matado os seus 1000 e Davi os seus 10 milhares. Ele ouviu aquela cantiga daquelas mulheres e ele se indignou com aquilo. E daquele momento em diante, ele começou a perseguir Davi, né, para querer abafar o ministério de Davi, por causa de uma cantiga, por causa de uma percepção que alguém havia tido. Vamos lá. Ponto aqui interessante, tá? Aquele a quem a gente escuta tem poder de influenciar a nossa vida. São as vozes. Que a gente perguntou anteriormente. Por
que é que Deus disse ao homem, não é bom que o homem esteja só? Se o homem estava cercado de animais. Porque os animais não têm a mesma percepção do que uma outra voz. Porque não havia ninguém que correspondesse ao homem. Isso. Sabe por que o pecado se manifestou? Porque Eva encontrou na serpente alguém que lhe correspondia. Exato. Eu comecei a meditar nisso essa semana, cara. Porque, observa, eu não quero dizer que as mulheres são os pivôs das desgraças, não. Mulheres, pelo amor de Deus, amém? Aleluia, não são, amém? Não são. Mas elas abrem as portas. As mulheres, a mulher Eva, ela encontrou na serpente alguém que lhe correspondia. Porque, vamos lá, se Deus precisou colocar a mulher como alguém que correspondia ao homem, então a recíproca era verdadeira. Os seres humanos foram criados para se corresponder, né? Então, muitas vezes, agora a Bíblia fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Conversações. Né? Conversação é fala, é diálogo, é conversa. Né? Então, se a gente não está escolhendo bem quem são as pessoas que vão nos corresponder em conversações no nosso dia a dia, cara, vou te falar, viu? É muito perigoso. Porque certamente a gente vai acabar ouvindo quem não deve. E ouvir quem não deve gera morte. Eu digo muito assim no meu trabalho, as pessoas que são meus liderados, que existem 3 tipos de problema, né? Sim. Existe aquele problema que você intercede para resolver, existe aquele problema que você espera chegar até você para você resolver, Sim. E existe aquele problema que por ele só se resolve, certo? Esse entendimento que é justamente as conversações. Quando você começa a dar ouvido demais ao problema, você começa a fazer parte dele. A partir do momento que eu deixo o problema por ele se resolver, chegou em mim, parou. Eu não vou mais influenciar, nem vou dar continuidade. Então aquele problema por ele mesmo, ele vai parar e vai se resolver. E aquele que eu intercedo e vou resolver, é quando chega uma determinada conversa ou determinada influência, eu digo, pare. Porque aqui, para frente, o que você tem não vai fluir. Não vai frutificar, não vai resolver. E aí a gente vem, numa situação dessa, aí você vem com o joio e o trigo. Já cresceu a um ponto onde eu posso enxergar o que é joio e o que é trigo. Então está na hora de eu cortar o joio. Eu gosto de uma citação do Bill Johnson, que ele fala o seguinte: o nosso maior problema não é ouvir a voz de Deus. O nosso maior problema é silenciar todas as outras vozes e ouvir a voz de Deus. Né? E a gente vê o salmista, Salmos 1, né? Bem-aventurado o homem, né? Que não anda nos conselhos, nem se assenta. Né? Se assentar é questão de influência, de relacionamento. Está ali junto. E ele fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Né? E ele fala que, mas seu prazer está na lei do Senhor. Né? Ou seja, antes de tudo tal, ele está ali, o prazer do Senhor, o prazer dele está no Senhor, né? Isso. Interessante agora, isso aí. Dando continuidade, pastor, agora eu vou entrar na percepção da paternidade como um homem. Agora, o pastor Cláudio Miniano sai da figura do pastor, e entra pastor, e entra o homem Cláudio Emiliano. E aí eu pergunto, qual o papel do homem na questão da paternidade dentro do sentido familiar? Rapaz, infelizmente nem todo homem tem esse conhecimento e a sensibilidade com relação a esse assunto. Né? É imprescindível que o papel do homem como pai dentro do lar exista. Né? Eu até tenho muito cuidado com as famílias que, quer dizer, eu coloco até entre aspas, né? As famílias que nós vemos se desenvolvendo hoje num contexto geral. Né? Por que eu digo entre aspas? Por que eu coloco entre aspas? Porque o conceito de família, que como cristão, né, que tem um modelo de Cristo, o modelo da palavra que eu tenho, é o modelo homem, mulher, filhos. Né? Então, quando a gente olha para a estrutura que Deus criou, e aí é uma questão de fé, né? Eu sei que tem muita gente que tem liberdade de pensar de uma forma diferente da que eu penso, e isso é liberdade de expressão, né? Liberdade de religião também, porque você que me assiste, você é livre para pensar
e crer da forma como você quiser. Amém? Se você é livre, eu também sou. Uhum. Inclusive Então, para expor as minhas ideias. Né? Então, o modelo de paternidade segundo a Bíblia é um modelo de paternidade segundo Deus. Né? Então, se eu retiro esse modelo, essa figura paterna, essa figura do homem de dentro do lar, eu certamente estou desenvolvendo um lar que não terá a mesma estrutura como se o homem estivesse lá. Isso. Não tem como ter, entendeu? Não tem como se desenvolver de forma, a meu ver, na visão da Bíblia, correta, entende? Então eu vejo como algo muito danoso quando dentro da estrutura familiar não há pai, homem, mãe, mulher e filhos, de acordo com a palavra. Entende? Então, quando a gente olha essa questão da paternidade do sentido familiar, a gente percebe que ela é condição indispensável para o desenvolvimento da família, dos filhos, né? E das gerações. Entende? Imagina aí, como é que duas pessoas que possuem o mesmo sexo, elas vão conseguir gerar uma criança? Elas não vão conseguir. É o fim da humanidade. Enfim. Então, até naturalmente falando, a condição para que a humanidade se perpetue, né, continue existindo, né, é através da conexão entre homem e mulher. Entende? E aqui eu não me refiro à ciência, aqui eu me refiro à Bíblia mesmo. Sim. A Bíblia Entende? fala isso. A Bíblia fala sobre isso. Gênesis capítulo 2, até em isso. Gênesis 1, Gênesis 1, 26, Isso. a Bíblia diz quando Deus forma um homem, Deus forma um homem, e é dentro do versículo 27 ao 28, ele diz, multiplique-se. Né? Então, já há ali explícito a ideia de Deus de multiplicação. Qual é a forma de multiplicação? Ele ainda afirma, né, pastor? Sejam fecundos. Sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então, eu vejo que é imprescindível, né, dentro de uma estrutura familiar cristã, principalmente, né, que a figura do pai, da mãe, dos filhos, elas sejam bem pertinentes e bem definidas. Bem definidas. Porque uma estrutura até, a Bíblia, ela deixa uma estrutura muito vertical, pai, mãe e os filhos. Quando você começa a tirar isso, e aí eu vou para um pouquinho mais adiante, eu faço até uma correlação entre lares que não têm essas figuras, não têm esses exemplos de pai e mãe, normalmente são lares que não têm uma estrutura formada. E isso tende a mostrar um lar com um certo desequilíbrio. Ou então, quando existe uma inversão do papel. Vem a mulher no sentido de ser o cabeça e o homem que passa a ser aquele que deveria ser como uma mulher. O auxiliador. Ele passa a ser o auxiliador da mulher e a mulher o cabeça. É. E aí você vê também um outro desequilíbrio, uma outra falta de estrutura no lar. Não estou aqui dizendo que as mulheres não possam ter as posições delas, devem ter, certo? Mas essa forma, essa posição de dentro de um lar, uma estrutura formada de um lar, o homem, a mulher e os filhos, o homem ele cobre, é como se fosse uma proteção, um cuidado, é ele quem faz. Porque quando a própria Bíblia diz que serem fecundos, ele criou o homem em primeiro lugar. Da costela Deus fez a mulher. E dos dois unidos, crescei, serem fecundos, multiplicai-vos, cuidai da terra. Os cuidados em relação a toda uma estrutura, Deus direcionou ao homem. Então o homem não pode se submeter ou se omitir do papel que foi dado a ele como Deus. E muitas das vezes hoje eu vejo isso, e aí é uma opinião de Luciano, o homem fugindo da responsabilidade dele como cabeça de uma família, de uma estrutura, sendo aquele e deixando a mulher fazer o papel dele. E aí eu vejo assim os lares desestruturados, eu vejo isso. E eu fico olhando assim, como é que eu posso ter depois a referência como o pai e os filhos? Que referência vão ter do pai para ser a sequência do que deveria ser? E como deveria ser, né? E a gente vê isso até no meio cristão, né? Vamos falar do nosso mundo, que a gente vive no meio cristão, né? Essa omissão, né, da parte do homem, né? E, pastor,
Tava tentando acrescentar mais coisas aqui nessa pergunta aqui. Como a paternidade ela tem sido afetada com os novos modelos de família, né? E eu até abro aqui uma caixinha. um parênteses, né, que eu estava pensando sobre, até voltando à questão da igreja, e como a gente tem que ter um cuidado com as crianças que estão dentro da igreja, né, para mostrar o que é certo, o que é errado, né? Mas como essa paternidade ela tem sido afetada por novos modelos de família? Em primeiro lugar, isso está vindo como um ataque principalmente às gerações futuras, né? Eu acredito que a geração presente, essa geração que nós fazemos parte, ela é uma geração que, muito embora hajam esses pensamentos que divergem um pouco daquilo que a Bíblia fala, a estrutura que nós temos, ela nos diz que a maior parte das pessoas vê a família da forma como nós estamos falando aqui, que é da forma como a Bíblia fala. Pai, mãe e filhos. Né? Tradicional, né? Tradicional. Então, aí você perguntou, né? Como afeta? Eu acredito que principalmente vai afetar gerações futuras. Entendeu? Isso não diz respeito somente a algo presente, porque, muito embora já exista esse modelo que você está me falando já há muito tempo, Sim. a gente vê que tem ganhado uma amplitude de força, muitas vezes por meio da mídia, ultimamente, principalmente, né? Uhum. Muito maior agora. Eu não me lembro quando garoto de ver, né, que a sociedade sendo bombardeada da forma como está sendo hoje. Entende? No meu tempo, Hoje a gente vê que esse tem crescido muito, né? Esse modelo. Sim. E tudo. Então, assim, eu vejo como como é que eu posso dizer? Eu vejo que certamente vai afetar principalmente as gerações futuras, né? Um outro ponto que você falou, né? Você me perguntou a respeito de como a paternidade tem sido afetada com os novos modelos de família. Acontece que, como não há, segundo a visão bíblica, o modelo correto de paternidade, as pessoas que estão dentro desse modelo atual, né, que se apresenta hoje, de paternidade, de família, elas acabam perdendo a essência daquilo que é original. O que é original? A paternidade divina. Sim. Entende? Então, quando você perde a originalidade, quando você perde o sentido daquilo que criou a paternidade, a essência de quem criou, você acaba perdendo valores, você acaba perdendo cultura, você acaba perdendo ao longo do tempo coisas que pode chegar um momento são difíceis de serem resgatadas. Entende? Então eu temo que as próximas gerações, se Cristo não voltar, eu temo que ao longo dos anos, porque assim, uma ideia, ela não se torna forte do dia para a noite. Ela tem que ser construída. Ela é construída, entendeu? Ela é construída ao longo do tempo, né? E quanto mais ela é construída, mais ela se torna realidade concreta para aqueles que vivem ela. Entende? Então, pode ser que ao longo dos anos, né, eu creio que isso não vai acontecer por causa da igreja, por causa da palavra, mas penso que haverá sim um enfraquecimento ao longo dos anos do modelo de família que a Bíblia ensina por conta desses novos modos, né, de famílias que se apresentam hoje. E a gente vê, pastor, assim, que a Bíblia diz que as coisas só vão piorar, né? Né? No mundo, a Bíblia diz que o mundo já é do maligno, né? E Jesus, naquela oração lá, disse, olha, eu não oro para que tire do mundo, mas que os livre, né? Que os proteja, né? Tal. E eu vejo, nesse sentido, dessa questão, como o diabo tem bombardeado a figura paterna, porque a figura paterna representa Deus, né?
representa a autoridade de Deus. Eu vi um dado recentemente de um dado de um cara cristão. Ele fez uma pesquisa, ele percebeu que em um lar, que quando a mulher se converte, 17% dos filhos acompanham a mãe para a igreja, né? Mas quando o pai se converte, 92% a família acompanha. Olha que coisa. Então, A expressão. Então É tem forte. A uma, expressividade da tem figura uma do força, pai, né? né? A figura de liderança do pai. E é isso que eu vejo que as pessoas estão querendo desconstruir, né? Essa figura paterna, né? A gente vê aí em alguns regimes, né? A primeira coisa é que eles tiram a Bíblia, Exato. né? Para tirar toda a referência de pai que a gente tem. Qual a nossa maior referência? Deus. Um projeto na realidade, né? E o que eu acho interessante é que muitos crentes acabam se conectando com pessoas que defendem esses regimes. Anticristão, cara. Antibíblia. Diabólico, né? Não querendo aqui entrar em política ou algo nesse sentido, né? Mas eu não consigo conceber isso dentro da minha mente. De jeito São nenhum. justamente a falta do conhecimento que tem das ideologias daquilo que ela se alia. Você tem um conhecimento de uma pessoa, mas não tem conhecimento do que está por trás da pessoa e das ideologias que essa pessoa defende. É como o senhor falou agora da construção de uma ideia, que o senhor estava falando agora. Sim. E me veio à memória aqui, uma vez que o senhor pediu para ministrar sobre os impedimentos da graça. Eu só dou tema difícil, Luciana. Eu dei um tema ele recente agora, e daqui a pouco vocês vão ouvir ele falar. Eu quero ouvir. É sobre fermento, parte 2. Aí, nessa administração, os impedimentos da graça, eu citei uma coisa que eu achei muito importante, que foi essa construção da ideia. E eu citei um exemplo que viveu no meio de todos nós, que foi uma figura humana de Adolf Hitler. Hitler foi um cara que ele criou uma ideia do movimento nazista, do partido nazista, dentro de uma prisão, escreveu um livro, divulgou essa ideia, implantou. E o que foi que aconteceu com a ideia de Hitler? Primeira, Segunda Guerra Mundial. Ele pegou o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, uma Alemanha totalmente destruída. Em cima disso daí, ele preso, ele criou a ideia do nazismo. E o que foi que o nazismo fez com o mundo? Uma ideia. Quando ela é construída e quando ela vem com esse intuito de destruição, olha o que foi que fez. A gente olha para as coisas hoje do mundo, mas nada consegue, aos olhos secular, a gente não consegue encontrar nada pior ou que se assemelhe a uma condição do que Hitler fez com o mundo. Aquilo marcou a vida do judeu. E quem foi que ele perseguiu? Que povo ele focou e mirou? Por que mirou justamente o judeu? Por que ele quis acabar com a raça do judeu? Por que ele quis destruir aquilo? Porque a maior princípio, a maior base bíblica que tinha de concepção disso estava ali. Então, o poder que uma ideia tem, que ela é construída ali, é esse o cuidado que a igreja deve abrir os olhos e ter. Com cuidado com quem você escuta, cuidado com quem você se alia, cuidado com o que tem por trás de simples ideias que vão acabar levando você a um meio, quando você perceber, você já está totalmente engedrado, como daquele livro de Tony Cook, Engedrados, né? Sim. Tem outro também, tem uma passagem que diz que cuidado para você não se engendrar nas suas próprias palavras, né? Que ela vira um mar de uma rede de coisas. Cuidado com essas coisas. Isso é muito, mas muito perigoso em relação às questões bíblicas, né? E as questões de relacionamento, de vida da pessoa mesmo. E Amém. Eu queria fazer a última pergunta agora para o pastor. Para Cláudio Emiliano, o que significa paternidade? Rapaz, boa pergunta, viu? Acredito que paternidade, para mim, paternidade significa responsabilidade. Eu não quero responder somente associando a figura do pai, né? Porque eu acho que a gente abordou muito, a gente explorou muito isso aqui com relação à figura do pai. Mas paternidade, para mim, ela traz consigo uma conotação de responsabilidade, de ser uma voz, né? Porque você vai observar, como a gente percebeu ao longo da nossa conversa, a gente percebeu que paternidade diz muito respeito à liderança.
Isso. né? E aqui eu chamo até a atenção dos pais que me ouvem, que me assistem nesse momento. Não existe paternidade sem que haja liderança, entendeu? Então, eu encaro mais o sentido da paternidade como um sentido de liderança. Uma pessoa que lidera não tem como liderar sem amor. Então, aqui eu associo a figura da paternidade ao amor. Se você olhar para Deus, você vai perceber que Deus, ele exerce a sua paternidade, como o Christian falou, né, puxando para perto. A sentença de Deus, né, na justiça não foi afastar o homem e punir o homem. A sentença de Deus foi reaproximá-lo, né? Então, quando a gente olha para esse contexto de paternidade segundo Deus, a gente percebe que, segundo Deus, paternidade é acolher, é abraçar, é amar e, acima de tudo, exercer influência e liderar. Amém. Eu queria agora a gente agradecer a vocês. A gente está finalizando aqui o nosso podcast. E deixar últimas palavras aqui, Christian, despedir do pessoal. Obrigado, Luciano. Foi um prazer. Agradecer ao pastor. Pastor, muito bom ter o senhor conosco. Foi uma honra, foi um prazer bater esse papo com o senhor. Eu creio que muitas coisas, muitos pepitas de ouro foram lançadas, né? E nós pegamos, né? E Amém. muitos biscoitos foram quebrados, né? A ideia desse bate-papo é que a gente traga nos assuntos, né? Que a gente quebre de forma equilibrada, Amém. né? Divertida, né? E foi muito bom. Muito obrigado pela participação, né? Agradecer aos meninos aí, né? Toda a equipe que está aqui, né? Trabalhando desde cedo, né? Nos bastidores aí. Muito obrigado. E mais uma, né? Pastor, a última palavra é sua. Louvado seja Deus. Eu agradeço a vocês, né, pelo convite, né, pela honra de estar aqui com vocês, compartilhando esse assunto tão bom, né, tão importante nos dias atuais. Também agradeço também a você que me acompanha. Muito obrigado por estar conosco nesse tempo. Espero que a gente tenha trazido aqui palavras que, de alguma forma, possam ter abençoado a sua vida. Se você foi abençoado ou abençoada, compartilhe esse vídeo para alcançar mais e mais pessoas. Pessoas da sua casa, da sua família, pessoas que são amigas suas, elas precisam ouvir e ver esse vídeo tão importante. Muito obrigado também aos meninos que nos acompanharam aqui, né? Equipe maravilhosa, que Deus abençoe vocês. Sucesso para todo mundo em nome de Jesus.